Eu creio que nestes últimos meses, pelo que eu vi, as pessoas ali, a maior preocupação era com a eleição presidencial de governadores, de senadores, deputados. Eu vi irmãos brigando com irmãos por causa de ter uma opinião contrária. Mas eu vi muito pouco irmãos brigando no sentido bom pelo reino avançar, pela palavra do Senhor Jesus. Interessante que hoje terminou tudo. Eu não sei quem foi o vencedor desse pleito, mas Deus conhece e nós estaremos orando pelo próximo governante, seja ele quem for. E nós estaremos abençoando a vida desse governante e suplicando ao Senhor que ele governe com destreza para que o povo seja beneficiado. Mas é interessante que nós nos esquecemos que nós não fomos chamados como prioridade de eleger governantes. Muito pelo contrário, nós fomos chamados para ser governados pelo Senhor, para ser dirigidos pelo seu Espírito e para avançar com o reino. O maior problema do nosso país não é o governante corrupto, é o governante e o povo corrupto. Hoje uma pessoa me ligou à tarde e falou, olha, eu estou preocupado que se tal governante vencer, ele é corrupto, se tal. Eu falei, olha, eu estou preocupado com outra coisa, o povo é corrupto, o governante é povo que está em cima, no poder. Então, nós temos que, como igreja do Senhor, ter uma postura muito diferente, e ter uma postura de avanço com o Evangelho da Graça, para que essas pessoas que hoje estão envolvidas na corrupção, possam ter a oportunidade de se render a Cristo Jesus, e ser salvos pela graça que há no poder de Cristo Jesus. Então, muitas vezes, nós estamos com o foco errado. Essa igreja, sim, deve cumprir com o seu papel de cidadão, orar a Deus, olhar as propostas e ir escolher algum. Nem que você erre, tente fazer isso para louvor e glória do Senhor. E eu tenho certeza que vocês tentaram. Mas descansem no Senhor, porque Ele é quem estabelece os governantes. Nada vai fugir do controle de Deus. Se a resposta não for a que você esperava, fique tranquilo. É o Senhor que está no comando de todas as coisas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Amém? Senhor Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra que é perfeita. Somos todos aqui servos imperfeitos. Senhor Deus, sem a Tua presença, nós não sabemos discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Nós suplicamos para que a Tua misericórdia seja liberada sobre esse povo que aqui está, Senhor Deus. Senhor Deus, nós precisamos tanto da Tua palavra, nós precisamos de discernir a Tua palavra, porque ela é vida eterna, Senhor Deus. Nós precisamos discernir a Tua palavra, porque ela é mais preciosa que o ouro e que a prata, Senhor Deus. Nós precisamos guardar a Tua palavra nos nossos corações, para não pecar contra o Senhor. Então vem com a Tua misericórdia e derrama sobre nós, Senhor Deus, a Tua palavra. Que Teu Espírito possa agir aqui de maneira extraordinária, Senhor Deus. Senhor Deus, levando a cada coração, de acordo com a sua necessidade, a sua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, tem misericórdia do Teu servo que aqui à frente está, porque ele é um homem, Senhor Deus. Senhor Deus, ele é um homem pecador, Senhor Deus. Senhor Deus, ele precisa da Tua misericórdia, ele precisa da Tua direção, Senhor Deus.
Tem misericórdia de todos nós, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, com o teu poder e com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém. Devemos ter zelo e fidelidade em avançar com a palavra de Deus. É interessante que muitas vezes nós nos acomodamos dentro de uma denominação, no sentido de que nós somos salvos, então nós vamos apenas viver esse momento de ser um irmão que se congrega, um membro de uma denominação. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos fez servos para que possamos servi-lo e que possamos avançar com o evangelho da graça. É interessante que hoje nós perdemos muito tempo com coisas que são perecíveis, que não são o evangelho da graça. Meus irmãos, Paulo aqui, muito pelo contrário, ele enfrentava grande oposição por servir a Deus, dentro e fora da igreja. Paulo, ele apanhava, ele era preso, ele foi apedrejado, ele passou fome, ele passou perigo de salteadores, ele foi injuriado, caluniado, ele teve o seu apostolado totalmente questionado, mas é interessante que ele continuou e perseverou. Não era fácil para um cristão verdadeiro cumprir com o seu ministério. Por quê? Haviam muitas complicações e dificuldades. Talvez você possa estar enxergando dessa maneira também. Talvez não seja fácil para você avançar com o evangelho da graça. Mas interessante que, apesar dessas dificuldades, havia uma convicção no coração de Paulo. Havia convicção no coração dos discípulos que estavam ali esparramados já, perseguidos. Eles precisavam continuar o seu ministério, ou vamos dizer, o ministério do Senhor, para a glória do próprio Senhor. É interessante que muitas vezes, nós confundimos aquilo que nós somos aqui nesse mundo, ou que alcançamos nesse mundo, como sendo prioridade. Eu falo que o Senhor não colocou como prioridade você ser esse profissional que você é. O Senhor colocou como prioridade você ser filho dele, amado por ele, e servo para ir e avançar. Quanto tempo temos ter perdido e não avançamos com o evangelho? Eu vivo batendo na televisão, né? Mas eu não queria bater na televisão, eu queria bater em você que fica na televisão. Minha vontade é essa. Por quê? Porque a gente perde 2, 3 horas ali preciosas do dia, sendo que do nosso lado tem pessoas doentes, temos filhos talvez, ou queridos nossos, familiar de sangue, que estão perdidos sem o evangelho. Pessoas que estão morrendo sem Cristo Jesus, e nós perdemos tempo em frente a uma televisão, ou no cinema, ou talvez andando e batendo perna num shopping, né? Olhando vitrine, cobiçando aquilo que não pode ter, gastando aquilo que não existe na sua conta. E nós deixamos de avançar com as coisas preciosas. Aí você pode falar para mim, mas a gente tem que se divertir. Tem, né, irmão? Eu não vi na Bíblia a gente falando que tem que divertir aqui, mas você falou, então tudo bem, prossiga. Mas eu não vejo nenhuma hora falando, Paulo, você tem que se divertir. A gente colocou isso como meta, mas na verdade ela não existe. Nós não fomos chamados para isso. Sexta-feira eu falei que há uma pesquisa que morrem de 2 a 3 pessoas por segundo no mundo. 1, 2, 3. Morreram de 6 a 9 pessoas, enquanto eu contei os segundos. Morrem aproximadamente de 60 a 100 milhões de pessoas num ano, no mundo. E uma notícia triste, a maioria delas é lançada no inferno. É interessante que há milhões de caminhos para te levar ao inferno, mas não há nenhum caminho para te tirar de lá. É interessante que há um só caminho que te leva aos céus: Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, há um comissionamento para os que são verdadeiramente salvos. Ide, pregai o evangelho com urgência. Vá e pregue o evangelho. Meus irmãos,
Quanto tempo nós temos perdido e não temos tido zelo e nem fidelidade ao comissionamento que o Senhor nos outorgou? Quanto tempo? Quanto tempo nós temos aplicado da nossa vida a obedecer ao Senhor? Por que o coração do apóstolo Paulo vencia a oposição e continuava em obediência ao Senhor? Porque o Senhor era tudo que Paulo tinha. Paulo abandonou tudo o que ele considerava anteriormente importante para viver Cristo Jesus. Ele considerou todas as coisas, os títulos que ele tinha, mesmo os títulos judaicos que ele tinha, ele considerou tudo como refúgio, como esterco, por algo muito melhor, o Evangelho da graça de Cristo Jesus. A igreja precisa acordar, nós precisamos, eu preciso, eu não tenho feito o que deveria fazer pelo Evangelho, eu não tenho vivido o que deveria viver pelo Evangelho da graça, e isso tem deixado meu coração bastante entristecido, mas às vezes a gente passa da tristeza para a autocomiseração, a gente começa a ter pena de nós mesmos e falar, tadinho, Senhor, eu não avanço porque eu estou com dó de mim, e eu passo a me esconder atrás disso. Meus irmãos, não tem uma indicação aqui na palavra que é para a gente tocar guitarra na igreja. Não tem uma que é para a gente fazer alguma coisa aqui dentro do templo, diretamente. Mas tem uma que é para a gente alcançar o perdido com a mensagem da cruz. Muitas vezes nós estamos escondidos atrás de um ministério dentro do templo, para não fazer o que o Senhor realmente nos chama, que é fora do templo. As pessoas estão indo para o inferno, fora do templo. Eu sei que tem bastante pessoas aqui também que entram no templo e que vão para o inferno. Mas há uma urgência. Eu quero aprender algumas coisas aqui com esta carta aos Coríntios, e a primeira coisa que eu aprendo aqui, que temos o ministério, o anunciar o Evangelho da graça, porque tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Meus irmãos, a misericórdia do Senhor foi tão grande para com nossas vidas, que nós não ganhamos o que merecemos, nós merecemos a morte, o extermínio, a ira do Senhor pelos séculos dos séculos sobre a nossa vida, mas a misericórdia dEle fez com que nós não tivéssemos o que merecêssemos. Muito pelo contrário, nós recebemos a graça, que é o favor imerecido do nosso Deus, sobre as nossas vidas. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos alcançou com a sua maravilhosa graça, e a cruz de Cristo nos atraiu, e nós, pela ação do Espírito Santo, confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, estamos agora salvos em Cristo Jesus, mas precisamos entender que a salvação é o resultado da misericórdia de Deus, e não porque eu mereço. Eu não mereço a salvação e você não merece. A misericórdia do Senhor tem sido renovada nas nossas vidas a cada manhã. E Ele nos deu um ministério. O que é Deus nos dá um ministério? É Deus pegar aqui um pecador miserável, como este que vos fala, chamado Pedro Nogueira, salvar este homem que estava perdido nas suas transgressões e delitos, santificar esse homem e usar esse homem ainda não perfeito, né? Só seremos perfeitos na glória, ao ressoar da última trombeta. E Ele usar homens imperfeitos como eu, para levar a palavra do Senhor. E como você, que é verdadeiramente salvo em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus usando pobres pecadores como nós, porque fomos lavados no sangue do Cordeiro. É algo tão tremendo. É algo tão maravilhoso. Nós confundimos ministério com fazer alguma coisa aqui dentro, mas ministério não é isso. Ministério é quando Deus te chama para alguma coisa, segundo a sua vontade, não aquilo que você quer fazer, mas aquilo que Ele quer que você faça, para a glória e louvor do nome dEle. Nós precisamos brigar em oração, nós precisamos clamar em oração para conhecer qual que é a perfeita vontade de Deus. Nós precisamos ter a nossa mente renovada para conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos brincar de ser crentes. Nós não podemos levar de qualquer maneira essa vida de cristão. É Deus transformando de pecadores condenados a servos úteis.
Olha que maravilha, meu irmão. Eu e você não merecemos servir ao Senhor, mas Ele nos transformou de pecadores e miseráveis e condenados, em lavados no sangue do Cordeiro e úteis para a boa obra. O Evangelho é a boa notícia. O homem tem uma chance de ter a sua comunhão restaurada com Deus. Um Deus santo, um Deus que não contempla o pecado, um Deus que não admira o pecado, um Deus que não pode ter um pecador na frente dele, porque não pode contemplar o pecado, mas agora pelo sangue do Cordeiro nós somos o quê? Reconciliados com Deus. E nos transformamos de inimigos de Deus para amigos de Deus em Cristo Jesus. E Ele ainda nos usa para louvor da sua glória. Meus irmãos, concluímos que não merecemos, mas Deus nos usa como instrumentos valorosos de bênção, por sua graça, por sua misericórdia e pelo seu poder. Onde você quer chegar com a sua vida de cristão? Ficar no banco de uma igreja 200 anos sem pregar para o seu vizinho que Jesus Cristo é o Senhor? Você ter 5 ministérios aqui dentro desse templo e nunca seu vizinho saber que você é um nascido de novo? Lá no seu trabalho as pessoas talvez nem saibam que você é crente. Se isso acontece é porque você não é crente. Porque você não consegue manter esse tesouro escondido dentro do seu coração. O tesouro da salvação é algo tão tremendo, tão maravilhoso. Ele pode ser distribuído por todo mundo, que nunca vai faltar para você. E é interessante que a pessoa, quando é salva de verdade, ela não consegue deixar de anunciar essa salvação a outras pessoas. Meus irmãos, o Evangelho é a única oportunidade que esse mundo precisa. É a única oportunidade que esse mundo tanto precisa. Por isso não desfalecemos. Desfalecer significa entregar-se a uma rendição covardemente. Meus irmãos, o verdadeiro convertido, ele avança e não retrocede. Interessante que quando Estevão foi levado diante do Sinédrio para ser acusado injustamente com testemunhas falsas, diz a palavra que ninguém podia lhe resistir à sabedoria. E eles foram ficando mais irados. Estevão, então, ele tinha no seu rosto o rosto como de anjo. As pessoas que viam isso, não é Estevão que falava, olha meu rosto de anjo, porque hoje o crente é assim, olha meu rosto como brilha. Brilha desses pó de arroz que você paga dessas coisas, mas brilhar de Cristo não brilha. E não é você que tem que falar que brilha, é os outros que têm que ver que brilha. Interessante isso, que eles olhavam para Estevão e viam seu rosto como rosto de anjo. E quando foi lhe dada a oportunidade de falar, Estevão ousadamente anunciou, desde o princípio, até Cristo Jesus, o projeto de salvação do homem, por intermédio da cruz de Cristo Jesus. E chega uma hora, ele não falou assim para o Sinédrio, olha, Jesus te ama, eu também, Jesus tem um plano na sua vida. Ele não falou nada disso. Tá? Isso aí é deixar o cara mais perdido. Ele falou, olha, existe realmente um plano de reconciliação. Desde Abraão, então, ele começa a discorrer aqueles heróis da fé. E quando ele chega, ele fala, olha, Jesus veio para restaurar a comunhão com Deus, mas vocês mataram Jesus Cristo. E ele diz, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Aí diz que os homens rilharam os dentes, enfurecidos. E levaram Estevão para fora, para ser apedrejado. Por quê? Eles foram confrontados com a verdade. Hoje existe um evangelho tranquilo. Meu irmão, está tudo bem com você. Eu vou orar e vai estar tudo certo na sua vida. Olha para você, continua do jeito que você está, meu irmão. Não tem problema. Não tem problema. Continua fumando a sua maconha, continua mentindo, continua fazendo isso que você faz, que olha, Deus sabe que você não está conseguindo vencer isso. Isso não existe. Isso não existe. Quando Deus transforma um homem, Ele transforma. E nós abandonamos as nossas práticas. E é interessante que, quando então começam a apedrejar, este homem de Deus chamado Estevão diz que ele olha para os céus e vê a glória de Deus Pai e Cristo à sua direita.
E é interessante que quando ele está sendo apedrejado e recebendo aqueles golpes de pedra, nós brigamos com o irmão se ele não diz a paz do Senhor. Nós não vamos mais na igreja se o pastor pediu para tirar o carro para descer um deficiente. Ele não é pastor, a pessoa não volta na igreja. Tira teu carro daqui que tem uma pessoa que precisa de uma necessidade especial. A pessoa não volta. Este homem estava recebendo os golpes de pedra e diz a palavra que ele falou: Senhor Deus, não lhes impute este pecado, porque eles não sabem o que fazem. Aquele coração temente a Deus liberou perdão. Ele foi além, ele intercedeu, porque ele sabia que iria morrer naquele apedrejamento. Mas ele, antes de morrer, ele falou: Senhor, perdoa, porque isso que eles estão fazendo é na ignorância. Eles não sabem o que fazem. Aí você quer se chamar de cristão. O cristão, ele ama o perdão porque ele foi perdoado. O cristão, ele ama, apesar do irmão ser diferente, a expressão dele de adoração, o modo dele louvar. Ele ama, apesar de, porque o amor dele não está condicionado. O amor dele é o mesmo que ele recebe de Cristo, é incondicional. Não chega a ser medido com o amor de Cristo. Por favor, não me entendam mal. O amor de Cristo é imensurável, não dá para medir. Mas ele quer amar como Cristo amou. Ele não visa o seu bem, mas ele visa o bem de outro. Ele não se considera superior às pessoas, mas ele se considera que as pessoas são superiores a ele. Estevão, então, morre. Mas ele nos deixa. Ele nos deixa um exemplo de como devemos ser. Meus irmãos, não desfalecemos. A palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 10, 38 e 39 diz: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós precisamos andar avante. Nós precisamos ter a mente de Cristo em nós. E a mente de Cristo é: avance. Há pessoas que necessitam. Há pessoas que necessitam da palavra de Deus. E você foi, pela misericórdia, nomeado para levar a palavra de Deus. Tem mais uma coisa que eu aprendo aqui. Rejeitar as coisas vergonhosas, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Meus irmãos, a imoralidade, a hipocrisia e os pecados ocultos não estão só lá fora, estão dentro dos que se chamam pelo nome do Senhor, das congregações que se reúnem. Nós não podemos concordar com as práticas libertinas e pecaminosas que nós temos visto. É preciso que as pessoas arrependam-se, sejam exortadas em amor, mas com fidelidade e zelo na palavra, para que elas tenham a oportunidade de se arrepender, de voltar para Cristo Jesus e de corrigir a direção do seu percurso. As igrejas hoje têm feito vista grossas para alguns, talvez porque contribuem, talvez porque tem algum dom especial, vamos dizer, talento especial, e tem acontecido muito. Nós não podemos ter esse olhar. Todos precisam ser exortados em amor com a palavra de Deus. Primeiro, ore. Segundo, ame essa pessoa. Se você não conseguir fazer essas duas coisas, não vá exortar. Primeiro, ore por ela. Se você viu alguma prática, ore. Comece a amar essa pessoa em Cristo Jesus. Aí depois você vai estar apto para repreendê-la, para crescimento e edificação. Nós precisamos entender que as coisas vergonhosas não refletem uma vida correta na palavra de Deus. Temos vivido tempos de escândalo, homens e mulheres que tentam viver uma vida dupla. Eu quero ter o melhor do evangelho, mas eu não quero abandonar o melhor do mundo. Meu irmão, você nunca terá verdadeiramente o evangelho se você amar o mundo. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Você precisa negar a si mesmo e morrer para esse mundo. Isso só se consegue se o Espírito Santo ministrar no seu coração. Então você precisa pedir, implorar, suplicar para que haja uma ministração profunda do Espírito Santo na sua vida, para que você renuncie a essas práticas.
Meus irmãos, no tempo aqui também era difícil para Paulo. Muitas pessoas achavam que o corpo ia perecer para o pó. Então poderia pecar, mas a alma tinha que manter intacta. Eles faziam essa ideia das coisas. O corpo pode, eu posso fazer tudo que eu quero, porque o corpo vai para o pó. A alma não tinha isso. Nunca existiu isso na palavra do Senhor. Mas havia esse conceito. E é interessante que nós temos vivido tempos difíceis. Eu tenho falado com os pastores, nós precisamos orar muito. Os 3 pastores aqui dessa igreja precisam orar muito. Não foi isso, pastor? Não tenho falado direto com o Senhor. Investidas de Satanás para derrubar essa obra. E se nós acharmos que nós estamos, nós vamos ficar. A soberba precede a ruína. Nós temos que andar humildemente com o nosso Deus. E saber que há ainda o peso da carne sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos nos submeter ao Senhor em oração, em humildade. Nós precisamos orar um pelos outros, nós precisamos conversar muito. Nós precisamos de investir muito tempo. Jamais podemos dizer, olha, estamos bem. Nós não estamos bem. Nós estamos vivendo a misericórdia do Senhor. E a igreja também deve pensar dessa maneira. Você que lidera uma célula, você tem que cuidar. Você precisa cuidar, porque será alvo de Satanás. Você que é apenas sacerdote do seu lar, você será alvo de Satanás. Você que é uma professora de crianças. Olha, eu tenho falado aqui para as pessoas, vocês acham que dar aula para criança é só você fazer um desenho? E depois você trazer aqui de qualquer maneira? Se você fizer isso, você não vem de Deus, não procede de Deus. As crianças não precisam de desenho. As crianças precisam da palavra viva. E para isso você precisa se preparar em oração. Você precisa estudar o texto que vem ali, o material que você recebe. Você precisa estudar o texto mesmo. Você precisa ver as referências paralelas aqui para ver. A própria Bíblia vai te mostrar o que Deus quer dizer. Quando você entrar numa sala do Ministério Infantil, seja crianças até 3 anos, você vai entrar cheio do Espírito Santo. E essas crianças serão abençoadas, porque você não vai lá para brincar com elas, você vai para anunciar Cristo Jesus a elas. E o desenho será o quê? No final, apenas um momento em que elas estarão ali gravando aquela lição através daquele desenho, mas elas receberam uma palavra viva no coração e foram ministradas corretamente pelo poder e a graça do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, nós precisamos rejeitar as coisas vergonhosas. Eu gosto muito e repito muito aqui a oração de Davi, no final do Salmo 139, versículo 24. Se não me engano, 23, 24. Som do meu coração, envia-se em mim algum caminho que te desagrada, Senhor Deus, porque eu preciso ser corrigido pelo Senhor. De repente eu estou achando que eu estou muito bem, mas o Senhor sabe o meu coração, e o Senhor vê o meu coração como eu não consigo enxergar. E há pecados ocultos dentro do meu coração que o Senhor pode me trazer a visão, e eu posso então tratar isso no nome do Senhor Jesus e para a honra e glória do seu nome. Agora ele vem falando também que há mais um perigo aqui, nem adulterando a palavra de Deus. Paulo estava sendo acusado de perverter a palavra de Deus. Paulo estava sendo acusado de não pregar a palavra de Deus. É interessante que Paulo sempre foi zeloso, junto com os discípulos e apóstolos, a pregar a verdade. Líderes têm adulterado a palavra do Senhor. Líderes têm levado muitos homens a um caminho terrível, porque têm levado a palavra do Senhor adulterada à igreja. Porque Ele quer manter homens e mulheres cativos a Ele, e não homens e mulheres sendo libertos por Cristo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Você tem a obrigação de chegar na sua casa, depois desse culto. Eu ia ser bem cínico aqui, falar que eu sabia que você já faz isso, mas ia ser mais um pecado que eu ia cometer em cima do púlpito. Você não faz isso normalmente, mas deveria fazer. Deus tira esse negócio desse Pedro falar isso e falar para pegar nos outros. Em nome de Jesus, corrija esse menino aqui. Você precisa ter amor na palavra como os crentes bereanos, lá de Atos 17. Que Paulo pregava e eles conferiam para ver se era realmente assim como Paulo pregava. Nós precisamos fazer isso.
Meus irmãos, um dia, um rapaz chegou para mim, nós estávamos conversando sobre as coisas do reino do Senhor, num comércio aqui de Poços de Caldas, e um jovem estudando teologia falou para mim: olha, os pastores deviam pressionar mais as pessoas para que elas lessem a Bíblia. Eu falei: os pastores não podem fazer isso. Ele falou: por que não? Porque se os crentes lerem as Bíblias, 80% das igrejas evangélicas aqui de Poços vão ficar fechadas sem ninguém, só o pastor e a família dele. Porque estão pregando a mentira. Porque estão pregando um evangelho adulterado. E a palavra do Senhor diz: nem adulterando a palavra de Deus. Hoje temos visto a pregação da graça como uma liberação para a libertinagem. Você já é salvo. Então, se você pecar, você vem e depois a gente ajeita. O que interessa é que você é selado. Continue fazendo o que você está fazendo. Meus irmãos, nós não podemos continuar dessa maneira. Nós não podemos servir a Deus e viver uma vida pecaminosa. Nós não podemos amar e desejar o pecado. O pecado na nossa vida, ele acontece e deve vir, depois disso, um arrependimento, uma tristeza segundo Deus. Nós precisamos levar a sério a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, ou para dar ocasião à carne. Antes, sede servos um dos outros mediante o amor. Olha que maravilhosa é a palavra do Senhor. Não usem da liberdade para dar licença à carne, mas seja servo um dos outros. Vivam como Jesus quer que nós vivamos. Deus é maravilhoso. E Ele traz para nós um recado firme: não adultere a palavra de Deus. Mas, irmão, se eu falar que o cara vai para o inferno se ele não crê, ele vai embora. Meu irmão, preste atenção. Perdido ele já está. Apenas você vai transmitir a verdade. Mas ore para que você transmita a verdade firme com graça, com amor. Mas não deixe de falar a verdade. Não deixe. Porque é o seguinte: se você pôr a mão na cabeça dele e falar está tudo bem com você e não estiver, você vai se acertar com o Senhor. E essa pregaçãozinha genérica, está tudo bem, ela vai levar um batalhão de gente para o inferno. Às vezes nós temos medo do pai de santo, que o pai de santo está levando gente para o inferno. Eu tenho muito mais medo desses pastores que adulteram a palavra, que ele está levando carreata de gente direto para o inferno. Ele está levando multidões direto para o inferno. E eu queria que você pensasse muito nisso. Como você tem falado a respeito da palavra de Deus? Com a verdade ou com a mentira? Eu aprendo mais uma coisa: você encontrará oposição e descrença ao pregar o Evangelho. Versículo 3 diz: mas se o Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E é interessante isso, que a mensagem da cruz, ela não é palatável ao rebelde contra Deus. Meus irmãos, quando você se converteu, você falou assim: agora eu vou converter toda a minha família. Não é assim que você pensou? Vou falar de Jesus e todos vão crer. Ele nem te convida mais para almoçar na casa deles. E nem quer ficar perto de você. Sabe por quê? Porque essa verdade está encoberta para eles. Você é uma pessoa estranha para eles. Você ficou estranho, você ficou piorado na visão deles. E nós estamos tão apaixonados pelo Evangelho que a gente quer levar essa verdade aos nossos queridos. Não é verdade ou não? Mas eles estão cegos. Você sofrerá oposição por pregar o Evangelho, a não ser que você pregue esse Evangelho aqui adulterado. Você terá poucos amigos. Os seus familiares talvez não vão chamar você para a festinha de Natal e nem de Ano Novo. Os seus familiares talvez não vão frequentar o aniversário dos seus filhos. Porque não vai ter bebida,
Porque vai ter aquela tubaína, às vezes a mais barata, que o negócio está feio. E porque vai ter a oração e a palavra de Deus. E porque os assuntos não vão ser do caldeirão do Hulk. Vão ser das coisas eternas e celestiais. E quando você ligar aquele aparelho de som, haverá louvor a um Cristo vivo, santo e perfeito. E isso é difícil para eles. Dirão que essa mensagem não é a verdade. Eles vão falar isso para você. Essa mensagem não é a verdade. Eu já tenho a minha religião. Eu não abro mão da minha mãezinha ou coisa parecida. É isso que eles vão falar para você. Você está pregando a mentira. A sua palavra é muito dura. Você está mentindo para mim com uma palavra dura. Eu não quero mais frequentar a sua casa. Meus irmãos, o pior é que às vezes você nem vai pregar a palavra, você vai ler um versículo. E você nem vai comentar o versículo, eles já vão ficar ofendidos com você. Porque essa palavra, ela é espada de dois gumes, ela corta. Ela corta quem fala e quem recebe. Mas ela penetra. Ela penetra onde nenhum psicólogo, nenhum estudioso da mente humana pode penetrar. Ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Mas ela tem uma qualidade tremenda, que ela está apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E o que você vai dar para o seu parente, de tão precioso que não seja a palavra do Senhor? Ele precisa dessa palavra. Meus irmãos, quando eu falo isso, não é para você chegar e dar uma voadora no pescoço do seu familiar. É que você já orou antes. A sua vida é uma vida de oração. E você vai com tempero, com graça, mas com firmeza. E se o Senhor mandar você fazer a pregação de João Batista, aí você tem que fazer. Eis que o machado está colocado à raiz da árvore. Toda árvore que não produzir será cortada e lançada ao fogo. Aí você tem que falar dessa maneira. Aí é Ele que é o dono da verdade. E se você sair dessa casa e não falar a verdade, diz a palavra em Ezequiel, que essa pessoa será lançada no inferno. E o sangue dessa pessoa será requerido de você. Meus irmãos, eles vão falar que você foi duro, que eles não querem mais conviver com você, e a resposta, ela está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Esteja pronto. Esteja pronto para ser considerado como inimigo, mas por dizer a verdade. Não porque caçou uma encrenca, não porque fez uma fofoca. Tem muito crente fofoqueiro. Faz uma fofoca com um parente, lá o parente fica sabendo, aí dá problema. Ou então amaldiçoa porque ele ainda não é cristão. Isso não é coisa de crente não, gente. Você não pode amaldiçoar, ué. Ele ainda não é, mas ele vai ser em nome de Jesus. Nós vamos crer nisso. Nós vamos amá-lo a ponto de abençoar. O presidente nosso, se ele for corrupto, a palavra diz que nós temos que orar por ele, porque não há autoridade que não seja de Deus. Ou seja, outorgada por Deus. Irmãos, eu queria que você prestasse muita atenção. A palavra, ela traz aqui uma elucidação, que você vai amar o seu amigo ou o seu parente que não é crente mais do que você ama. Versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo está cegando muitos para não entenderem o evangelho. Você precisa ter misericórdia sobre a vida deles. Por isso você precisa exortá-los em amor e debaixo de oração. Você tem que ter vida de oração. Porque às vezes na hora não vai dar tempo de você falar, irmão, pera aí, eu vou te dar a resposta aqui, eu vou orar. Eu vou fazer uma semana de oração depois. Você tem que ter a vida de oração, porque você precisa defender a razão da sua fé no momento.
Então você precisa estar na palavra, você precisa viver a palavra, você precisa praticar as coisas dos céus, para que quando você tiver que falar essa verdade, você fale em amor e você compreenda que o diabo está cegando essa pessoa. Gente, eu tenho problema na minha família. Eu falo para a pessoa, não vai por essa vida. Mas a pessoa quer essa vida. Porque ela está cega. As pessoas estão vivendo os prazeres desse mundo, achando que estão abafando. Elas não estão abafando, elas estão cegas, porque Satanás as tornou cega. E se elas morrerem nessa condição, elas terão uma vida totalmente apartada de Deus, pela eternidade, junto com o diabo e os seus anjos. O mundo depravado e seus ideais são as armas de Satanás, os valores pervertidos e mundanos. Meus irmãos, a visão da maioria dos homens é de amar as paixões infames. Está lá. O homem foi deixado andar no seu próprio entendimento. Se você abrir a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 1, do 20 em diante, 23 em diante, você vai ver. Deus falou, eu vos deixei andar no seu próprio entendimento. Se a gente for no Salmo, se não me engano, 81 também, Israel não quis ouvir a minha voz, eu deixei andar no seu próprio caminho, no seu próprio entendimento. Se ele escutasse a minha voz, de pronto eu abateria o inimigo e lhe saciaria com o mel que escorre da rocha e com o trigo mais fino, mas ele não quis me ouvir. Homens estão sendo cegados. Assim caminha a humanidade para o precipício. Você note bem que eles estão tentando formatar leis e aprovar leis que nós não podemos falar, que esse comportamento está contra a palavra de Deus. Quando teve o primeiro turno, uma pessoa minha conhecida, que ela é posicionada homossexual, ela ficou com medo de um provável presidente que fosse assumir, e ela colocou uma foto assim, totalmente abraçada nela mesma, e diz, eu estou com medo se esse fulano assumir a presidência do Brasil. É interessante que ela se sentia amedrontada por um homem, que pode ou não governar esse país. Mas é interessante que esse homem, o máximo que ele pode fazer é matar essa pessoa, e mais nada. Mas ela deveria estar amedrontada com outro, que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E diz a palavra que ele não só pode matar o corpo, mas mandar a alma para o inferno. E se ela continuar com essa posição até o último dia da sua vida e não se arrepender, ela será lançada ao inferno. A palavra diz, abra em 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9, e você vai ver ali uma característica de homens que não herdarão o reino dos céus. Então eu queria que você ficasse firme na sua posição, e que você pregasse a verdade, porque os descrentes serão lançados no mais fundo abismo. Mas você tem uma palavra que pode colocar esse homem como salvo em Cristo Jesus. Você precisa levar esse evangelho para ele. Você precisa anunciar a salvação. E quem sabe eles não rejeitarão a palavra, serão tocados pelo Espírito Santo, se converterão ao Senhor Jesus, terão a vida transformada pelo poder do Senhor Jesus. Precisamos olhar com compaixão para os que estão perdidos. Ontem eu chamei a atenção da minha filha, no bom coração, eu chamei a atenção da minha filha. Nós estávamos descendo da roça, e ela olhou, eu não vou falar qual das duas, porque aí vocês pecam bastante, pecam nas duas de vez mesmo. Mas nós vimos ali mulheres com uma roupa muito curta, e minha filha falou, olha só, olha para onde que estão indo esse povo. Eu falei, filha, nós precisamos olhar com compaixão. Talvez, se nós tivéssemos a oportunidade de começar a orar por essas pessoas e ministrar o evangelho, elas podem ser salvas em Cristo Jesus e gozar da eternidade. E se arrependerem desse modelo de vida. Às vezes nós passamos por uma pessoa que está na sarjeta, no crime, ou nas drogas, ou em qualquer outro pecado constante, deliberado, e nós olhamos e desfazemos daquela pessoa, e julgamos que aquela pessoa vai para o inferno. E isso não é coisa nossa. Nós podemos até julgar comportamentos, mas o que nós vamos fazer para que esse comportamento se mude? Uma vez, eu passava muito cedo ali em frente, onde era o Eletro Rossi, descendo ali a Rua Rio Grande do Sul, tem um bar na frente que 5 horas da manhã está aberto, e a turma está lá.
E um dia eu passei e o meu coração desprezou aqueles homens. Meu coração desprezou. Interessante que eu virei na Marechal, o Senhor falou, volta, olha para dentro e abençoa, e ora por aquele povo. Eu tive que dar uma volta no quarteirão, parar em frente e falar, Senhor, o Senhor me perdoe. Eu olhei com desprezo para esses homens que estão aqui se embriagando, 6 horas da manhã. E eu não posso ter esse desprezo, porque o Senhor me tirou de um tremedal de lama. Eu não estava dentro desse bar, mas eu estava dentro de outro. E eu ia para o inferno também. E o Senhor me amou. E eu não fiz nada para merecer o céu. O Senhor foi lá e me tirou daquela posição. Ontem eu passei ali na João Pinheiro, por volta das 3h30, 4 horas, e parece que tem uma boate lá que só vai adolescentes. Eu não sei, estava frio, mas as meninas estavam com um short desse tamanho. Piriguete, né? Piriguete, urso polar e pinguim não sente frio. Mas é interessante, eu tenho uma neta. Eu oro já para que ela não esteja nesse tipo de situação. Mas isso pode fugir do meu controle, do controle dos pais, ela pode estar. E por que eu vou amaldiçoar aquelas que lá estão hoje? E não orar por elas? Vocês já pensaram nisso? Que a gente despreza muitas pessoas porque não entende que elas estão cegas por Satanás? Nós devemos interceder. Nós devemos amar as pessoas a ponto de dizer para elas a verdade. Se elas resolverem rejeitar a verdade, aí é elas com Deus. Mas nós nem sequer temos o privilégio, né, de pegar a nossa Bíblia, estudar, ir lá e levar uma mensagem de salvação para elas. Nós apenas falamos, olha, são todas perdidas as meninas e esses rapazes. Por quê? Por que nós somos assim? Porque nós somos infiéis ao chamado do Senhor. Nós temos pecado contra o nosso Deus. Nós achamos muito mais fácil dar a sentença a essa pessoa, sentença a qual nós não temos direito de dar, do que nos colocar na brecha da intercessão. Orar para que Poços de Caldas se converta ao Senhor. Orar para que esse bairro se dobre diante do Senhor. Isso nós deveríamos fazer todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Nós deveríamos amar a Deus a tal ponto de pensar dia e noite na sua palavra. E interceder para que o Brasil fosse mudado pelo poder do Evangelho da Graça. E que Satanás, então, não tivesse o poder de cegar essas pessoas. Pregamos a Cristo como Senhor e a nós como servos. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. Meu irmão, você só é servo porque Jesus te amou primeiro. Você não serve nem para ser servo, e nem eu. Nós somos imprestáveis sem a misericórdia e a graça do Senhor sobre nós. Mas o Senhor nos amou e nós fomos feitos servos do Deus Altíssimo. Então você precisa compreender isso. É isso que nós precisamos pregar. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. O que tem sobre mim é a graça do Senhor. Eu sou, sem Cristo, um depravado, um imoral. E se for retirada agora a graça de Deus, eu vou voltar para onde saí. E talvez eu vou voltar muito piorado. Porque eu conheci a palavra do Senhor. Então eu quero que você pense muito. Muitas vezes, você está inventando coisas para pregar. Pregue de onde Jesus te tirou. Pregue que você foi feito pela graça do Senhor e transformado em escravo de Cristo. O Evangelho é isso. Pegar um perdido como eu e fazer dele um escravo de Cristo. Então, eu não tenho posição. Oh, eu tenho alta patente na igreja, Senhor. Não. A minha posição é escravo de Cristo e a sua deve ser também. Às vezes eu muito prefiro que as pessoas me chamem de irmão Pedro. Eu falo isso aqui. Porque quando fala pastor, fica achando que está acima. Não está. Pastor deveria estar abaixo. Ser mais servo, como Jesus foi. Então o nosso nome verdadeiramente é servo do Deus Altíssimo. Então se amanhã você me chamar de irmão Pedro, glória a Deus. Glória a Deus, não tem problema nenhum. Meus irmãos, não pregue nada a não ser Cristo Jesus. As igrejas perderam o foco da pregação.
Hoje, você vai numa igreja, tem as donas dançando, tem as meninas dançando, tem fulano fazendo teatro, tem fulano fazendo isso, tem fulano fazendo aquilo, para divertir uma igreja pagã. Gente, você quer dançar? Tem um coreto lá, gente. Quando você entrar aqui, entra para se humilhar na presença do Senhor. Não entra para ser divertido aqui, não. Isso aqui não é lugar de diversão, é lugar de adoração. Eu não preciso diluir, pôr aqui um bichinho. Olha, Jesus te ama. Eu não preciso disso. Jesus te ama, arrependa-se dos seus pecados. Para. Esse lugar aqui é um lugar que nós deveríamos entrar com a cabeça curvada e com o coração curvado. Aí vem o trio. Aí vem a dupla. Aí vem os novos dançando. Aí vem as mais velhas dançando. Aí não pode agachar, só dança com a mão para cima. E a hora vai passando, os irmãos com sono. Aí vai dar a palavra, fala, o pastor, dá só uma pregadinha que nós avançamos aqui, 15 minutos o senhor rasga o pano aí, tá bom. Pode ver se não é assim, gente. Nós estamos divertindo pagãos. Nós estamos tentando fazer com que eles se sintam bem. A mensagem do Evangelho não é para você se sentir bem, é para você ser confrontado, para você sair daqui e pensar essa noite. Como posso fazer para ter uma vida parecida com a de Cristo Jesus? O Evangelho deveria deixar você tão aborrecido que você nem ia cumprimentar o pastor. Eu acho que isso acontece. Glória a Deus por isso. Mas deveria acontecer mais vezes. Você está triturado pela palavra. Chegar na sua casa e não conseguir dormir. Eu queria que você nem conseguisse dormir, de tanto que a palavra mexeu no seu coração e que ela fez com que você pensasse numa mudança. A irmã Leamara fala que domingo é difícil dormir lá em casa, né? Mas eu sinto essas coisas. Eu sinto isso. Eu quero que você entenda mais uma coisa. Deus resplandeceu a luz em nosso coração. Deus traz a revelação da palavra aos corações que Ele quer trazer. Meus irmãos, vocês que foram salvos, tiveram experiência aqui, eu sei que nem todos. Não estou julgando, mas talvez a minoria que teve essa experiência real. Você estava perdido. E você viu que a luz de Cristo brilhou no seu coração, por isso você o recebeu como Senhor. Foi um negócio que você não esperava. Quando Ele tocou, foi uma experiência extraordinária. Olha o que diz no último versículo, porque Deus que lhe disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Foi Ele quem fez lá no começo, haja luz. E as luzes se separam das trevas. Mas foi Ele quem foi no seu coração e disse, haja luz no coração desse pecador. Haja luz no coração desse pecador. E nós fomos iluminados com o conhecimento da glória de Deus. Nesse dia eu sei que você se sentiu o pior pecador de todos os homens. E você se rendeu a Cristo Jesus, porque essa luz veio, o Espírito Santo ministrou no seu coração e você disse, Senhor, eu não posso continuar dessa maneira, porque eu não tenho direito à salvação, eu sou um pecador. Eu quero que o Senhor venha reinar sobre a minha vida. É uma obra que Ele faz. Eu queria continuar lá. Gente, eu já fui imitador do Fred Mercury. Filho. Não é só você que é da pegada, não. Por quê? Porque ia para os lugares que não devia, tomava o que não devia, ficava muito doido. Imagina com essas pernas de pantera cor-de-rosa, imitando o Fred Mercury. É a glória que faz. É a glória. É a glória do Senhor que tirou esse homem perdido. Vocês não sabiam disso, né? Eu falo para vocês que eu não conto meu testemunho, tudo que vocês vão embora da igreja, eu vou contando aos poucos, vocês vão diluindo. Ai, ai. O único que era bonzinho aqui que contou testemunho é o Samuel, mas não acreditei em nada, eu acho que tem coisa escondida ali. Glória a Deus, Jesus limpa. Ele já parecia um anjo já, faltou só pôr a lela, né? Estou de olho nesse testemunho teu, irmão, depois você prepara o verdadeiro. Não há salvação sem a revelação do Espírito Santo. Não há salvação. Vocês estão imaginando a cena, né? Não há salvação
sem a revelação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, notem como é gloriosa a palavra de Deus. Vejam só, como é gloriosa a palavra de Deus. Nós estávamos perdidos e Ele nos achou. Nós estávamos condenados e Ele nos deu salvação. Vocês acham que há algum motivo para nós não avançarmos com o reino de Deus? Vocês acham? Vocês acham que há alguma condição, depois de você ser elucidado por esse texto, de você continuar na mesmice desse evangelho pacato, simplório, que não avança? Você acha que você não vai dormir menos agora? Seu babão. Você acha que você não vai agora pegar o seu tempo e vai levar a palavra do Senhor? Pensa domingo. Domingo a gente dá aquela cochiladinha, certo ou não? É praxe, não é? Mas tem que ser uns 20 minutos. Depois você acorda assustado e fala, eu preciso ir. Eu preciso avançar, pô. Porque de segunda a sexta eu trabalho. Não dá tempo de avançar no negócio. Aí você vai no teu vizinho, leva alguma coisa para ele e fala, eu vim aqui orar com você. Fiquei sabendo que você está passando uma situação aqui, mas eu estou contigo. Certo ou não? É assim que é. É assim que deveria ser, avançar o reino. Foi para isso que nós somos chamados. Meu irmão, pensa bem os homens de hoje. Piu, 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 videogame. 3 horas, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Aí o miserável morre, pensa que é crente, vai lá diante do Senhor, né? Todo mundo vai comparecer diante do Senhor. O que você vai falar para o Senhor? Senhor, eu alcancei 2.332 pontos aqui, fase 8. Essa é a obra que eu quero apresentar ao Senhor. Eu perdia 3 horas por dia naquele negócio, o que eu posso apresentar para o Senhor? Ele vai falar assim, ó, desce. Eu falei alguma coisa aqui, eu acho que não tem aqui, gente, porque eu não... Não, porque eu estou tentando dar um exemplo para que vocês possam entender. Certo ou não? Gente, uma coisa que está destruindo família, sabe o que é? Vocês notarem, Netflix. Tem 3 filmes evangélicos e o resto. Você já assistiu os 3 e agora você vai para o resto. E tem um negócio que chama série, eu chamo de novela. É série, né? Isso é novela. Vai te prender, 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 vai te prender. E você está deixando, ó, de ter contato aqui com a palavra do Senhor. Você está deixando de ter contato com a palavra do Senhor. Você está deixando de se encher do Espírito Santo. Porque a palavra dá uma ordem para nós, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho que há dissolução, devassidão, imoralidade, mas enchei-vos do Espírito Santo. Lembra do Fred Mercury, o negócio do vinho. Lembra do Fred Mercury. Encham-se do Espírito Santo. Encham do Espírito Santo. E ele continua aqui, olha aqui, ó. Olha que maravilha isso aqui. Eu também vou continuar aqui. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Não dá tempo a gente ficar lá no videogame. Não dá tempo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora entra aqui o que a igreja tem mais dificuldade, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Que Deus te abençoe. Que você possa realmente desejar mais de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. E que possamos caminhar em santidade, para louvor e glória do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé, no nome de Jesus Cristo. Nós estamos encerrando esse culto, eu acho que o pastor Gerson tem pedidos de oração aqui pela internet também. Obrigado, pastor Gerson. Deus abençoe. Meus irmãos, pessoas estão aflitas em todos os lugares. As pessoas não querem Deus, mas elas sabem que Deus é a única solução para a vida delas. Mas elas não querem abandonar o que fazem. Você vai ver que a melhor coisa é abandonar o que você faz, por amor a Cristo Jesus. Você não vai sentir falta de jeito nenhum. Você vai falar assim, eu fui liberto de uma porcaria que estava me travando a vida. Estava me puxando para trás. Olha, eu não quero ser imitador do Fred Mercury, eu quero ser imitador de Cristo. De Cristo Jesus. Olha a vida do cara para onde foi.
Olha como ele morreu. Olha, que exemplo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te adoramos no nome de Jesus Cristo. Nós entendemos que a tua palavra é a única solução para as nossas vidas. Nós sabemos que não há outro nome pelo qual sejamos salvos, a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós sabemos que não há outro caminho a não ser Cristo Jesus. Nós sabemos que não há outra vida, Senhor Deus, a não ser Cristo Jesus. E nós sabemos também que não há outra verdade a não ser Cristo Jesus. No nome do Senhor Jesus, que os corações aqui hoje, Senhor Deus, sejam permeados pela tua palavra. Que os corações aqui hoje, Senhor Deus, sejam confrontados com a tua palavra para crescimento, para edificação, para salvação, para restauração e para cura no nome de Jesus Cristo. O Senhor é o Deus que pode adentrar esses corações e transformar vidas. Eu quero abençoar, Senhor Deus, cada família aqui representada. Eu quero abençoar as famílias que estão nos assistindo pela internet, que todas elas sejam tocadas pelo poder da tua palavra, Senhor Deus. Quero abençoar a vida da Edna Modesto, Senhor Deus. A Edna Modesta, Senhor Deus, está com o coração aflito, agitado, Senhor Deus, está com a alma totalmente incomodada com alguma coisa. Tu conheces esse coração, vai de encontro a essa necessidade. Oh, Senhor Deus, o meu amigo irmão lá de Casa Branca, o Rodrigo Almeida, Senhor Deus, ele conhece a tua palavra. Ele conhece, mas ele sabe que ele precisa tomar uma decisão, Senhor Deus. Eu abençoo a sua filha Isabela, Senhor Deus. Eu abençoo os filhos dos homens e mulheres que aqui estão, que não estão no caminho do Senhor Jesus. Eu abençoo os entes queridos dessas famílias aqui, que não estão em Cristo Jesus. Senhor Deus, que quando nós saímos aqui desse tempo de adoração, nós possamos pensar em avançar o reino de Deus. Nós não fomos chamados, Senhor Deus, para fazer obras aqui nessa terra. Nós fomos chamados para fazer obras para o Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja derramada sobre essa igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.